meu nome é Andréa Martelli, sou professora do curso de Pedagogia, trabalho com formação inicial e formação continuada e trabalho a questão de sexualidade a partir da noção do imaginário de Michel Maffesoli. Eu sou Alexandre, sou professor do curso de Letras, dou aula na graduação e na pós-graduação, também estudo sexualidade a partir do discurso jornalístico e é isso, né? Bom, então a gente está aqui para tratar do tema de sexualidade e ensino, né? Isso. Que são as pesquisas que a gente tem desenvolvido aí na graduação, com os alunos, né, da universidade aqui no campus de Cascavel, e a gente então resolveu bater um papo, né, sobre sexualidade. Né? Tá, então a gente vai começar falando exatamente o que se trata, né? Quer dizer, o que é sexualidade, né? Então, a primeira questão para nós que trabalhamos com sexualidade é conseguirmos contribuir na superação do senso comum que sexualidade se reduz a sexo ou a ato sexual ou a reprodução. Esse aspecto é um dos aspectos da sexualidade, que é o aspecto biológico. A gente não nega esse aspecto, mas os nossos estudos, apoiados principalmente na questão sociológicas, pedagógicas, nós trabalhamos sexualidade a partir também de Foucault, que nos diz o quê? Que é o uso desse corpo e de seus prazeres. Então nós somos seres sexuais, nós nascemos seres sexuais, vivemos uma vida sexual, né? E em cada fase da nossa vida nós nós manifestamos a nossa sexualidade de forma diferenciada. Na infância manifestamos uma forma, na adolescência de outro, na vida adulta de outro, na velhice. Então é importante nós pensarmos a sexualidade como algo inerente à nossa vida. A gente não consegue separar o ser humano da sua sexualidade. Isso não é uma questão, né, que a gente possa, né, dividir, né? Quer dizer, a partir do momento que você tem um sujeito, você traz consigo também a sua sexualidade, e ela se manifesta, né, como a Andréa falou, em diversas situações, né, de diversas maneiras, de diversas formas, né? Mas a gente parte exatamente desse princípio de que a sexualidade é uma das características, né, que dá humanidade a esse sujeito. E o importante nós pensarmos, como nós trabalhamos em curso de formação do professor, que essa sexualidade, que a sexualidade, ela se manifesta em todos os espaços sociais. E como é na nossa área de atuação, ela se manifesta também, lógico, na escola. E a escola, quer dizer, é uma instituição importantíssima para a gente pensar a questão da cidadania, e a cidadania também não está, né, apartada da questão da sexualidade. Então, quando a gente, por exemplo, né, desconstrói essa ideia de que existem comportamentos diferentes para meninos e para meninas, brinquedos para meninos e para meninas, atividades que meninos podem participar e meninas não podem, e vice-versa, a gente está construindo também, mesmo que a gente queira negar, a gente está construindo também um imaginário a respeito de sexualidade. A nossa proposta aqui é justamente o contrário, né? É desconstruir essa bipolaridade, né? De que há, né, sexo masculino e sexo feminino, como se isso fosse... coisas dadas, coisas naturais, né? A gente precisa compreender que são questões culturais, como um homem e uma mulher devem se comportar, são questões que foram construídas. E se construídas, podem ser desconstruídas para construirmos outras formas de vivenciar. Por exemplo, a escola tanto pode reproduzir esses padrões sociais de comportamento, como ajudar esse sujeito a construir novos padrões de comportamento. Isso quer dizer, por exemplo, se a gente pensar, né, Andréa, no comportamento da mulher há 100 anos atrás, a gente percebe que houve um deslocamento muito grande. Quer dizer, a mulher lá de 1919, 1920, não é a mesma mulher que a gente tem no século XXI, né? A mulher do século XX é outra, quer dizer, ela tem outros padrões de comportamento. Então a gente, né, quer que a escola ela consiga acompanhar essa transformação da sociedade, né? A gente não pode pensar numa escola, né, no século XXI reproduzindo educação do século XIX, do século XX, né? A gente tem outros sujeitos, outras necessidades, né? E a escola precisa necessariamente acompanhar essa transformação. E quando você estava falando, Alexandre, me remete à questão de que nós precisamos retomar urgentemente que a escola é laica. Então eu posso ter eu posso professar a minha fé, eu posso ter minhas crenças, mas na hora que eu estou trabalhando com as crianças, com os adolescentes ou aqui na universidade, é a questão do conhecimento científico.
E ainda tem uma coisa aí, André, que a gente, né, quando está na sala de aula, né, e você diz isso o tempo todo, né, nas suas falas, a gente vai encontrar uma gama muito, né, diversificada de religiões, de comportamentos, de orientação sexual. Quer dizer, então se o professor ele já vem atravessado, né, exatamente por um padrão de comportamento também, ele vai, né, se debater ou se confrontar dentro da sala de aula com uma gama, né, enorme de comportamentos e que de repente aquele comportamento dele padronizado não vai dar conta, né, de você, né, deslocar, né, de você pensar que aquilo, né, pode ser outra coisa, né? Eu lembro que nas nossas conversas, produção de artigo e nossas questões, eu lembro que a gente sempre diz que o professor, ao trabalhar com essas questões sexuais, ele revê necessariamente a sua sexualidade. E a sexualidade, ela se move ela é uma questão pessoal, mas ela é uma questão social. A forma que eu, Andréa, vivo a minha sexualidade, ela é influenciada também pelo meio social, pelas pessoas que eu me relaciono, pelas minhas experiências de vida, a forma como você, Alexandre, vivencia a tua sexualidade. Então ela é do fórum íntimo, mas ela não fica no fórum íntimo. Ela é fórum pessoal, mas também do fórum social. Então, se eu penso, se a minha sexualidade ela está imbuída de pecado, que não pode, que é feio, que é anormal, que é patológico, que é isso, aquilo, isso será expresso nas minhas falas ou nem na minha fala. Eu educo sexualmente pelo corpo. Eu não preciso chegar e educar uma criança, eu não digo assim, eu estou educando sexualmente. Na medida que essa menina está chorando, esse menino está chorando, eu olho para ele e falo, para de chorar feito menina, eu estou educando sexualmente. Agora a questão é, qual é o nosso conceito sobre sexualidade? E o que desloca essa escola inclusiva, né, André, que vai pensar a sexualidade não como doença, como pecado, né, como interdição, mas pensar mesmo, né, como uma das características dessa humanidade, quer dizer, o que isso desloca na formação desse cidadão, né? Claro. Quer dizer, quando a gente pergunta não só o que a gente está fazendo, mas que cidadão é esse que a gente quer formar, né? Que resultados a gente vai ter, né, em relação a esses alunos? Quer dizer, quem serão esses homens e essas mulheres que são educadas, por exemplo, de forma diferente da forma como nós somos? Né? Quer dizer, muitas das vezes eu ouço, né, dizer que a questão da sexualidade é uma questão que que deve ser tratada pela família. A gente sabe que na família, quer dizer, isso ainda é um assunto, né, interdito, né, quer dizer, é um assunto silenciado. Não se fala de sexualidade na família, quer dizer, e o que isso produz é a reprodução daqueles comportamentos, quer dizer, e aí chega na vida adulta, por exemplo, as mulheres reclamam que os homens não gostam de conversar. Né, que os homens não gostam de uma DR, né, de discutir relação. Quer dizer, por que isso? Isso tem a ver com a forma como a gente está educando esse menino. Quer dizer, e se a gente educa esse menino de uma forma diferente, quer dizer, que ele veja numa mulher não como um objeto, né, não como posse dele, a gente vai deslocar o comportamento desse homem. Claro. Né? E aí quando você não deixa um menino chegar perto de boneca porque vai colocar em risco a sexualidade dele, a masculinidade. Aí quando adulto você reclama que esse pai não chega perto da criança. E nós esquecemos que tem figuras sociais, por exemplo, o pediatra é homem, né? Tem muitos professores de educação infantil de 1º a 5º ano que são homens. Então a gente precisa desconstruir alguns padrões que estão arraigados para que novas vivências de sexualidade sejam possíveis. Vivências mais felizes, mais saudáveis. E uma questão fundamental é nós pensarmos na violência de gênero. Nós não podemos deixar isso, não é uma questão banal. A violência de gênero, por exemplo, como que uma travesti é assassinada? Como que um transexual é assassinado? Gente, são 20 facadas. Você vê que são violências, crimes de ódio. Às vezes nada é roubado, ele ele é assassinado, ele é violentado pela única coisa que ele não é do padrão de comportamento que é aceito pela maioria da sociedade. E a gente pensa, hoje mesmo eu estava lendo um artigo sobre isso, que o Brasil é o país que produz o maior número de violência sexual em relação a homossexuais, a travestis e a transgêneros. E isso é um reflexo desse silenciamento, né, nas escolas em relação, né, à própria sexualidade, porque o indivíduo, né,
o sujeito, quer dizer, ele percebe o travesti, o homossexual e o transexual como, né, sem humanidade, por exemplo. Então, quando ele produz essa violência, né, ele, né, no imaginário dele, ele está fazendo até uma limpeza, né, na sociedade. Quer dizer, ele não consegue ver humanidade naquele outro, né? E tem uma questão fundamental que me parece que as pessoas hoje elas não são julgadas pelo seu caráter. Muitas pessoas hoje julgam os outros pelo seu comportamento sexual. Isso é uma questão fundamental, porque esses crimes, eles não são crimes sexuais, eles são crimes como você falou, de humanidade. A humanidade é o direito de viver do outro que está sendo usurpado pela única questão que ele é diferente da minha orientação sexual. E é muito interessante a gente pensar que também nesse imaginário aí, Andréa, as pessoas elas acham que orientação sexual é alguma coisa que você pode, né, interferir, né, na orientação sexual do outro, né? Quer dizer, que a gente pode mudar a orientação das pessoas. Quer dizer, a gente não muda a orientação de ninguém, né? Quer dizer, não é o fato, por exemplo, de você ter um professor homossexual ou de você ter um professor heterossexual, ou o tempo todo a gente ter como referência os casais heterossexuais, que a gente sempre vai, né, produzir pessoas, né, heterossexuais. Quer dizer, se isso fosse uma verdade, a gente não teria homossexual, né? Quer dizer, porque é muito recente, né, por exemplo, na televisão, nos meios de comunicação, essa representação, né, de casais homoafetivos. Quer dizer, né, então, por que a gente tem, né, homossexuais na sociedade? Por que a gente tem heterossexuais? Quer dizer, isso não tem relação alguma, né, com a educação. Né, com essa educação escolar. A educação escolar é muito pelo contrário. Quer dizer, ela vai produzir respeito, né? Ela não vai produzir a exclusão. Porque eu lembro, nós fizemos um artigo sobre o beijo da novela. Quer dizer, o beijo da novela causou mais furor do que as cenas de violências, né, que são passadas cotidianamente na nossa frente. Então, como que a vivência da sexualidade que foge dos padrões heteronormativos incomodam. E elas sempre existiram. Acho que isso é fundamental nós pensarmos. Não é com a criação, não é com a pós-modernidade, não é, no meu tempo não era assim. Quer dizer, sempre existiu. O que não existia? A classificação dos seres humanos pela sua sexualidade. Hétero, homo, bi. Então não existia essa classificação, que é uma coisa mais do século XIX para cá, século XX. E aí, quando eu estava falando do comportamento das mulheres, né, do século XIX e do século XX, quer dizer, o século XXI ele também vai produzir sujeitos que não querem mais ficar lá escondidos, né, dentro do armário. As pessoas querem manifestar a sua sexualidade. E isso dá a impressão de que hoje em dia tem mais homossexuais, que hoje em dia tem mais lésbicas, travestis. Não, exatamente, né, o contrário disso tudo. Quer dizer, isso é natural, sempre teve, né, sempre teve presente, a gente sempre ouviu falar. Acontece que na atualidade, quer dizer, na contemporaneidade, as pessoas não querem mais se esconder. Né? Elas querem viver a sexualidade da forma como todas as outras pessoas vivem, né? Então, é muito interessante a gente perceber, né, que os comportamentos, e não só perceber, de acompanhar essa atualização desses comportamentos. Quer dizer, eu não quero mais, né, achar que eu não posso chorar porque eu sou homem, ou você tem que ser uma pessoa frágil porque você é mulher. A gente pode ser o que quiser, pode ocupar o lugar que a gente quiser, pode fazer tudo o que a gente tiver vontade de fazer, né, e isso, né, não pode significar que a gente seja, né, assim ou que seja assado, né? Isso faz parte, eu acho, que do sujeito contemporâneo. E eu venho tudo isso que você falou e pensar como que eu, como ser humana, tenho que ser respeitada por essas opções de vida que eu faço, por essas formas de viver a sexualidade, pela minha orientação sexual, pela minha identidade de gênero, né? Agora, me causa estranheza quando a pessoa por ser homossexual, já traz junto vários adjetivos, né, pejorativos, pela pessoa ser homossexual. Acho que isso é fundamental. E aí cabe o papel da escola como essa formação do cidadão, né? A gente pensa na educação exatamente a partir disso, né? Quer dizer, a gente sabe da importância, sabe o que a educação pode produzir nesse sujeito. Quer dizer, e principalmente nos cursos de formação de professores de uma universidade, eu acredito, confio que seja um lugar fundamental, privilegiado para nós discutirmos todas essas formas de vivência e sexualidade
a partir do respeito, né, a partir das ciências, das teorias e principalmente na desconstrução de preconceitos trazidos principalmente pelas diversas religiões. Então a gente agradece, né, o espaço. Com certeza. Só, né, queria dar mais ou menos uma pequena ideia, né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo durante todos esses anos aí sobre o tema, né, e dizer que a gente está, né, sempre à disposição para participar dessas conversas, né, André? Com certeza. É um prazer mais uma vez, né, a gente estar junto, conversando. Nós criaremos esse ano um grupo de estudo de licenciatura aqui na universidade para essa discussão, né, de sexualidade e educação, e dizer que nós estamos aí, nós acreditamos em relações mais iguais, em relações mais humanas, em relações independentes das orientações sexuais, mas principalmente respaldadas no respeito.